Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal Fazendo História com o professor Zelaya. E hoje nós vamos falar sobre a Mesopotâmia. Bom, qual a grande importância da Mesopotâmia aí na nossa história, na história da nossa humanidade? Foi na Mesopotâmia, que é um território, né, entre os rios Tigre e o rio Eufrates, por isso o nome Mesopotâmia, porque a palavra vem do grego, né? Terra entre rios. Esse território, conhecido como Mesopotâmia, ele foi extremamente importante, por quê? Porque foi ali que se estabeleceram as primeiras civilizações da história da humanidade. Tá? E a gente precisa entender a diferença entre civilizações e povos. Quando nós falamos de povos, são aqueles grupos, né, que se juntavam ali como tribos, aldeias e estabeleciam sobrevivência juntos. Quando a gente começa a falar de civilização, já tem outros conceitos que vão entrar aí nesses conglomerados de pessoas, tá? Como, por exemplo, o conceito de leis, de regras, de divisão social, divisão do trabalho, uma série de coisas que vai sustentar a organização de uma sociedade, por isso a gente chama de civilização. Bom, esses primeiros grupos que se estabeleceram ali na Mesopotâmia, né, eles começaram por conta da descoberta da agricultura. E como esse território era próximo a dois rios, né, muito importantes, tanto o rio Tigre quanto o rio Eufrates, eles passaram a se fixar por ali, na proximidade desses dois rios, e acabaram formando, né, os primeiros grupos sociais que viveram ali nesse período. E eles começaram, obviamente, a sua organização social a partir da agricultura e também a partir da criação de animais. Então eles foram construindo obras, né, para a irrigação das suas plantações, para o armazenamento de água. Tudo isso foi levando esses grupos sociais a se fixarem cada vez mais próximo a esses grandes rios que a gente vai ver aí na história da humanidade. Bom, lá por volta do ano 3000 a.C., alguns povos, né, se transformaram em cidades, com regras, com leis, com tudo muito próprio, né, já estabelecidos, tá? Bom, e essas cidades foram adquirindo uma importância cada vez maior nesse território conhecido como Mesopotâmia. Primeiro, por conta da quantidade de pessoas que viviam nessas cidades, por conta da forma com que ela era organizada. Enfim, essas cidades foram crescendo cada vez mais dentro da Mesopotâmia. E essas cidades, elas eram totalmente independentes uma das outras, com seus próprios reis, com seus próprios chefes, com as suas próprias formas de governar, próprias formas de fazer comércio, tudo muito particular. Por isso mesmo elas eram chamadas de cidades-estados. Cada cidade tinha as suas próprias regras e os seus próprios reis. Os sumérios, que foi uma dessas cidades, um desses povos que se estabeleceram na Mesopotâmia, eles se estabeleceram mais ao sul da Mesopotâmia, para falar a verdade, ele foi muito importante nesse contexto. Por quê? Porque foi o primeiro povo a se tornar, digamos assim, grandioso dentro da Mesopotâmia e conseguir canalizar ou construir algumas obras, se tornando uma cidade muito grandiosa nesse período, né? Se tornando o centro econômico, o centro social e o centro político de toda a Mesopotâmia. Tá? Bom, eles foram os primeiros, por exemplo, a construir canais de irrigação. Foram eles que construíram a roda, que inventaram a roda, desenvolveram o arado para facilitar o plantio, para facilitar a agricultura. Eles foram também os primeiros a criar um código de leis escritas, né? Tudo isso visando facilitar a sobrevivência ali nesse território durante o período, durante esse período da história. Bom, mais tarde, lá por cerca de 2500 a.C., 2500, 2400 mais ou menos, essas cidades-estados foram se tornando cada vez mais grandiosas,
né, cada vez mais poderosas, foram organizando exércitos, se tornando também cidades militares, tendo em vista a importância de proteger o seu território, e foi justamente por conta disso que começaram as disputas por terras e também por rotas comerciais, né, dentro dessas cidades-estados. Ou seja, cada cidade-estado queria controlar cada vez mais uma quantidade maior de terra, queria controlar cada vez mais as rotas comerciais e dessa forma elas foram se tornando cada vez mais poderosas. E foi justamente nesse período que vai começar os impérios dentro da Mesopotâmia, ok? Bom, essa formação dos grandes impérios que se inicia na Mesopotâmia vai começar com o Império Acadiano, que é justamente o império que controlou o povo sumério. Tá? Bom, sob a liderança de um rei chamado Sargão I, tá? A cidade-estado de Kish, ela vai dominar, vai conquistar e dominar a Suméria, e a partir daí ele vai conseguir dominar todo o território da Mesopotâmia, formando assim o primeiro grande império dentro deste território. Bom, só que o Império Acadiano ele não durou muito tempo. Ele durou apenas até a morte do rei Sargão I, né, que era considerado o homem mais poderoso ali da cidade de Kish, do povo acadiano. Com a morte dele, o Império Acadiano entrou em declínio, tá? Não conseguiu sustentar o seu poderio, não conseguiu sustentar o seu domínio e acabou aí terminando muito rápido. Lá por volta de 1900 a.C., mais ou menos, uma outra cidade começa a se destacar muito militarmente dentro da Mesopotâmia, que foi a Babilônia. E eles conseguiram, né, através do seu poderio militar e também econômico, estabelecer domínio por toda a Mesopotâmia e formar o primeiro Império Babilônico. Esse império ele vai chegar ao seu grande auge de domínio de terra, de poder militar, de poder econômico, tudo isso, com um rei chamado Rei Hammurabi, que inclusive foi o primeiro homem que organizou um código de leis escrita, né, e chamou ele de Lei de Talião ou Código de Hammurabi, que é também aquela lei que nós conhecemos como olho por olho, dente por dente. Ou seja, ele pegou um código de leis, né, transformou esse código de leis em um código escrito que não poderia ser modificado e usou o mesmo código para toda a Mesopotâmia, unindo assim também através das regras todo o seu império babilônico. Bom, mais tarde a Babilônia foi conquistada por uma outra cidade-estado que se tornou mais poderosa do que os babilônios, né? Isso lá no início do século XVI a.C., que foram os assírios. E os assírios, que eram temidos justamente por sua força militar, dominaram toda a Mesopotâmia aí até o século VII a.C., né? Foi o império mais duradouro da Mesopotâmia, foi o Império Assírio. Tá? Bom, mais tarde um outro grupo, né, uma outra civilização mesopotâmica acabou também crescendo, né, em forma de poder militar, econômico e social e dominou esse povo aí assírio, né, que era um povo chamado caldeu, e liderou esse povo assírio, libertando a Babilônia dos assírios, etc. e tal, e fundamentou assim o segundo império babilônico. Tá? Bom, esse segundo império babilônico teve o seu auge político e econômico na figura do rei Nabucodonosor II, que foi um rei extremamente violento, diga-se de passagem, né, e utilizou de toda a violência possível para dominar, né, e subjugar os outros povos da Mesopotâmia. Com ele, Nabucodonosor, a Babilônia, ou o Segundo Império Babilônico, conseguiu atingir a sua maior extensão em termos de domínio territorial. Lá em 539 a.C., né, com a sucessão de rei que foi acontecendo, a Babilônia acabou se enfraquecendo e foi dominada por um outro povo chamado de persas, tá? Que inclusive nós vamos falar especificamente dos persas um pouquinho mais à frente. Em geral,
todos esses impérios aí eram formados por grandes extensões de terras e governados ou por um único rei ou um único imperador. Isso era o que caracterizava esse modelo político aí na Mesopotâmia como império. Bom, mas tem algumas coisas, né, apesar desses vários impérios que se formaram na Babilônia, tem algumas coisas que não se modificaram, tá? Passaram de geração a geração, de império a império e continuaram sendo praticados da mesma maneira, independente do rei ou do imperador que assumia o poder em determinado período, que foi justamente o modo de vida com que esse povo vivia, tá? Bom, as pessoas, né, na Mesopotâmia, em sua grande maioria, eram livres. Tá? Não existia a escravidão na Mesopotâmia. Aliás, até existia, mas era algo assim muito raro. Né? Só tinha duas situações em que eram permitidos um homem se tornar escravo, que era quando ele se tornava prisioneiro de guerra ou quando ele acumulava dívidas que ele não conseguia pagar e ele acabava se oferecendo como forma de pagamento para se tornar escravo ali daquele dono de suas dívidas. Bom, era uma população que vivia em sua maioria no campo, né, por motivos óbvios, tendo em vista que a agricultura nesse período era o principal motor econômico e social, né, dessas civilizações, e eles se dedicavam tanto à agricultura quanto à criação de animais. Bom, parte do que era produzido na agricultura, né, era destinado primeiramente ao pagamento dos impostos, né, aos palácios reais, aos governos e também aos templos religiosos, tá? Tendo em vista que os povos antigos, né, da antiguidade, e com os mesopotâmios não era diferente, eram povos extremamente religiosos, tá? Bom, nas cidades, nos centros urbanos, como a gente fala, existiam muitas profissões, tá, que eram executadas pela população, como, por exemplo, artesão, ferreiro, os escribas, os médicos, os soldados, né? Todos esses cargos aí eram ocupados pelos povos mesopotâmicos, independente se eram homens ou mulheres, tanto faz, tá? Bom, como eu falei, eram povos extremamente religiosos, né? E a religião era uma atividade muito praticada na Mesopotâmia. Bom, eles eram politeístas, ou seja, eles cultuavam vários deuses, né? E basicamente todos esses deuses aí eram ligados às forças da natureza, e os templos que eles construíram, né, os locais onde eles praticavam a sua religiosidade, eram considerados também as moradias dos deuses, né? Para eles, esses templos funcionavam como a casa onde os deuses habitavam aqui, né, no nosso plano, né, segundo os mesopotâmios. Bom, geralmente esses templos eram construídos sobre uma pirâmide, né, de escadas que se chamava zigurates, tá? Os zigurates eram dirigidos por um sacerdote e eram locais de culto e também de sacrifício aos deuses. Ou seja, tudo isso era extremamente importante para a sociedade mesopotâmica. E essas coisas não se alteraram nem antes da formação dos impérios, nem durante a formação dos impérios. Esse modo de vida praticado pelos mesopotâmios foi o mesmo do início até o fim dessas civilizações, quando eles se espalharam aí pelo mundo e formaram outras civilizações diferentes. Ok? Bom, basicamente é isso. A gente vai ficando por aqui hoje. Espero que vocês gostem do vídeo, curtam, né? Se inscrevam, comentem, façam aí o que vocês quiserem, né, com o vídeo, e a gente se vê na próxima. Falou? Um abraço, até mais!